Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje eu decidi trazer para vocês um conteúdo especial porque ontem foi o Dia das Crianças e eu decidi compartilhar com vocês alguns livros infantos juvenis. Bom, a minha história com livros infantos juvenis é uma história de amor, porque eu sempre gostei muito desse tipo de história e eu, incrivelmente, comecei a gostar mais. Quanto mais velha eu ficava, mais eu gostava de livros infantos juvenis, mais eu via o valor deles e a importância deles também, a beleza e o cuidado que os autores têm na hora de escrever essas histórias, porque imagino que é você ter uma lição, ter alguma coisa para passar e você conseguir passar isso em palavras simples, delicadas, acessíveis, em que uma criança, um adolescente consegue entender. Eu acho isso mágico, então sempre serei defensora dos livros infantis juvenis e do poder que eles têm de transformar, inclusive adultos, porque, né, hoje eu sou uma adulta que, assim, todo mês estou lendo, pelo menos assim, metade das minhas leituras são livros infantis juvenis, porque eu sempre preciso ter um para me dar aquela aquecida no coração. Então, esses livros que eu vou falar aqui são livros que qualquer um de qualquer idade pode ler e que eu acho válido a qualquer momento da vida. E eu acho que a gente tem que parar de ter essa ideia de, ah, não, tipo, é um livro muito infantil pra eu ler quando eu sou adulta. Tipo, não, véi. Eu acho que a gente tem que relaxar e a gente tem que curtir, a gente tem que valorizar cada obra no seu objetivo, no seu propósito. E eu acho que os infantos juvenis, eles têm mensagens que servem pra qualquer pessoa, em qualquer idade. Então, vamos às indicações. O primeiro livro que eu queria falar é um livro muito, muito especial pra mim. Eu não tô aqui com o primeiro porque tá emprestado. Então, eu tô com o segundo, que é Percy Jackson. Então, aqui eu tô me referindo a toda a saga de Percy Jackson. Principalmente Percy Jackson e os Olimpianos, né? A primeira, que são 5 livros. Os outros extras que foram lançados depois, eles já são um pouco mais maduros, né? Mas esses 5 primeiros livros são bem infanto-juvenis mesmo. Esse livro aqui foi tão especial pra mim. Eu lembro que eu tinha acabado de começar a gostar de ler quando eu comecei a ler essa saga daqui. E foi a primeira saga que eu fui muito, muito fã. Na época eu tinha Twitter, eu tinha blog sobre Percy Jackson, porque eu fiquei completamente obcecada com esse universo incrível. E eu não tô com o primeiro, inclusive, porque eu sempre empresto o primeiro. Eu acho que o primeiro tá bem acabadinho, porque eu sempre empresto ele quando alguém diz assim, tipo, ah, não, meu filho, ele não gosta muito de ler e tal, ele acha livro chato. Eu digo, tipo, tome. Eu sempre dou o Ladrão de Raios, porque eu acho que é um livro muito legal pra alguém que não tem muito interesse em ler ou acha chato, monótono, começar a ler. Porque o Rick Riordan, ele tem um jeito maravilhoso de escrever, como se fosse um roteiro de um filme. Então são livros sem muita enrolação, é um livro que vai direto ao ponto, cheio de ação, de aventura, e os personagens são maravilhosos, você realmente se sente amigo deles. E eu acho isso incrível, realmente, assim, sem dúvidas é a saga que marcou a minha pré-adolescência e a minha adolescência. Então eu indico demais, demais este universo. Em seguida, eu gostaria de falar de um livro que eu li recentemente, mas que ele me marcou muito, porque é uma história que me marcou muito, primeiramente como um filme que eu assisti quando eu era criança, adolescente, e recentemente com um livro também, que eu achei maravilhoso e que eu também acho uma indicação muito legal para qualquer um, e é um livro um pouco mais sombrio, que é Coraline. Então, assim, é uma história muito fofa, é uma história cheia de lições, lições bem claras, com uma leitura muito, muito simples. O Neil Gaiman, ele é muito acessível, ele tem uma linguagem muito acessível. E essa é uma história que ele começou escrevendo para a filha dele e terminou escrevendo para outra filha, eu acho. Tipo, uma cresceu e ele terminou essa história quando a outra era criança. Então, é cheio de lições muito valiosas, muito fofas, e com um toque sombrio que eu não senti tanto medo assim lendo, mas no geral as pessoas ficam meio tensas. É uma história mais sombria, mas que é legal por isso, porque a protagonista ela tem medo do que tá acontecendo ali e ela vai superando aquelas situações. Então é uma história muito sobre isso, sobre superar os medos, ser corajosa apesar de estar com medo. Então fica aí essa indicação. O livro que eu quero falar a seguir também tem um filme que é muito fofo, também é muito parecido com o livro, que é extraordinário. Mas ainda assim, mesmo tendo visto o filme, eu indico muito essa leitura. É uma leitura muito fofa, emocionante. Eu lembro de ter chorado muito com esse livro. E ele é acessível a todas as idades. Eu já li esse livro quando eu era adulta, então ele me marcou muito. Então é um livro que fala sobre inclusão, fala sobre amizade, fala sobre família, fala sobre cuidado, acima de tudo, sobre amor,
realmente. Então, esse é uma história muito, muito linda. E é uma leitura também muito simples. Um livro muito, muito lindo, muito sensível. E que eu acho que não tem momento pra se ler. Eu acho que a qualquer momento vai ser uma história muito marcante. E uma história extremamente relevante, principalmente para os tempos atuais, em que a temática da inclusão tá entrando mais em pauta. Deveria ter entrado há muito tempo, mas agora tá tendo um olhar mais profundo sobre ela. Então eu fico muito, muito feliz que essa história ela fez um grande sucesso e eu espero que as futuras gerações continuem dando valor, porque é apenas linda, lindíssima. Os próximos livros que eu vou falar, eu não tenho eles aqui físicos, então eu vou colocar aqui a imagem porque eu li em e-book. Esse livro que eu vou falar agora, gente, eu acho que... Não, eu tenho certeza que é o meu infanto-juvenil preferido de todos os tempos. E também foi um livro que eu li adulta. Eu li não faz muitos meses esse livro. E ele, assim, aqueceu meu coração de uma forma. E ele tem uma linguagem tão linda. E eu não esperava que ia mexer tanto comigo. Porque não era uma história que me marcou muito, nem nada do tipo. Eu não tinha assistido o filme, eu sabia pouco sobre, mas quando eu li o livro eu fiquei apaixonada. E este livro é O Mágico de Oz. Simplesmente uma das histórias mais completas e lindas que eu já vi. A gente acompanha a história de vários personagens, então a gente tem o desenvolvimento de todos eles. Então, não é aquelas histórias assim que temos um protagonista com desenvolvimento. Todos eles têm o seu desenvolvimento. E eu achei isso lindo. É uma história muito cheia de lições. É sobre amizade também, é sobre superar os obstáculos. É sobre acreditar em si mesmo, nas potências que você tem, independente de determinações físicas e sociais. Então, O Mágico de Oz é uma história que eu acho que é um clássico por um motivo. E eu fiquei realmente impressionada, porque eu já li alguns outros clássicos, como Alice no País das Maravilhas, mas nenhuma história dessas mexeu tanto comigo quanto O Mágico de Oz. Então, é uma história que eu acho imperdível, muito maravilhosa de ler, com aquela linguagem bem fofinha e com um carinho com o leitor, você sente muito parte da história. Então, eu terminei a história assim, tipo, tchau, amigos. Então, realmente, é lindo. Indico demais essa história. Eu já falei que é lindo, que eu acho que eu já falei 30 vezes, mas é lindo. O próximo livro também é um clássico mundialmente conhecido, que é O Pequeno Príncipe. Essa história, ela mudou completamente a minha vida. Eu me lembro quando eu li, eu era adolescente quando eu li esse livro. E eu fiquei totalmente impressionada porque eu não esperava que ele ia ser o que ele foi. E eu não esperava que ele tinha reflexões tão profundas, tão psicológicas mesmo na história. E eu achei uma história tão sensível e mágica e diferente. Uma história que da primeira vez que eu li eu achei, nossa, que coisa esquisita. Tipo, o que tá acontecendo aqui? Mas tudo tem o seu propósito e ele tem uma magia muito única e uma lição muito clara. É um livro sobre infância, é um livro sobre preservar a infância. E sobre todas as coisas que a gente abandona quando a gente é adulto, mas que a gente sempre tem dentro de nós. Então é uma história que eu acho que especialmente adultos deveriam ler. Inclusive, eu indico muito o filme recente que teve dele, o mais recente, que é um filme que ele não é a história só do Pequeno Príncipe, é a história sobre uma menina que conhece o aviador, que é o narrador do livro do Pequeno Príncipe. E esse filme também é maravilhoso. Maravilhoso. Então eu indico ele, assim, como um complemento do filme. Porque ele realmente, eles se completam. Então, leia O Pequeno Príncipe e depois veja o novo filme. É muito importante. É uma lição muito importante. E eu até hoje, assim, guardo realmente no meu coração. Eu tenho até um quadro aqui no meu quarto que é uma referência do Pequeno Príncipe, que é a frase "só se vê bem com o coração". O próximo livro que eu vou falar, ele foi também uma surpresa, como eu disse. Eu comecei a ler mais infantos juvenis à medida que eu fui crescendo, e esse foi um dos primeiros livros infantos juvenis que eu li. E eu lembro que ele foi um livro que uma tia do meu coração, Patrícia, me emprestou. E ela disse, lê esse livro, tipo, você tem que ler esse livro, você não pode dizer que é leitora sem ter lido este livro. E aí eu dei uma chance, e eu me lembro de ficar completamente impressionada em como era possível se emocionar com o livro. Eu me lembro das lágrimas estarem escorrendo do meu rosto e eu ficar, caramba, é possível sentir isso com um livro, com uma história, com palavras, e isso foi muito significativo pra mim. Então eu sou grata demais, demais a essa tia por isso. E grata demais à história da Poliana por ter me proporcionado isso, essa relação com a leitura
de emoção, de identificação. É um livro que eu acho que toda menina, criança em geral, deveria ler. Porque é uma história também muito sensível, é uma história sobre ver o mundo de um lado mais positivo. E como isso não é tão simples quanto parece, mas que ainda é importante no meio de todas as dificuldades que a vida oferece, a gente encontrar o que é de bom. Então eu acho que é uma lição também atemporal. Então apenas gratidão com essa personagem e com essa história e com tudo que ela me proporcionou. E eu espero que vocês leiam e sintam o que eu senti, o amor que eu sinto que a autora estava tentando dar pra gente quando escreveu. Então é isso, gente. Esses são os livros que eu decidi trazer aqui pra vocês. Até agora, esses são os meus preferidos e são histórias que eu acho indispensáveis na vida de qualquer um. Criança, adolescente, adulto, idoso, quem quer que seja. Eu acho que a gente tem que se abrir mais pra esse tipo de história. E as lições que perpassam essas histórias são excepcionais, lindas, e que a gente precisa estar sempre entrando um pouco mais em contato com a nossa criança interior. Parar de esconder tanto a nossa criança interior e entrar mais em contato com ela e escutar o que ela tem a nos dizer, né? Então, essas aqui são as histórias para a sua criança interior. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês leiam esse livro se for do interesse de vocês e que traga valor para a vida de vocês, como trouxe para mim. Muito obrigada por assistirem esse vídeo e eu vejo vocês na próxima.